está na sequência aqui desse estudo sobre o que aconteceu com a Quarta Internacional depois da morte do Trotsky, né, ao longo aí dos anos pós-Segunda Guerra. E é só para relembrar, a gente começou ali com um debate mais panorâmico, né, dessas divisões, das principais releituras, né, dos principais revisionismos que tomaram conta do trotskismo. Na sequência, a gente viu mais especificamente o morenismo, né, no encontro do mês passado. E agora a gente vai pegar aqui um outro, digamos assim, ramo bem importante, né, das divisões do trotskismo nesse período, que é o que mais teve peso, na verdade, né, numérico, que é o grupo associado ao Ernest Mandel e as ideias que a gente poderia chamar aí de mandelismo associadas a ele, né? E aí, só para a gente se situar melhor, eu botei aqui uns slides. Vocês estão vendo aí na tela, né? Se der algum problema, vocês me avisam, porque eu vou passar aqui para os slides, aí eu vou perder o acesso ao chat, enfim, aqui as janelas de vocês. Então, se travar, se der algum pau aí, vocês podem abrir o microfone para me dar um toque, por favor, tá? E aí, como nas outras vezes, eu vou fazer aqui uma apresentação, tentar não passar de 20 minutos, meia hora no máximo. E depois a gente abre para debate, né? Faz uma pausa breve aí para ir no banheiro, pegar um café, uma água. E aí a gente faz aquela roda de conversa mais livre mesmo, né? Com todo mundo colocando comentários, dúvidas. Deixa eu só botar aqui meu cronômetro para não me perder. Então a gente, para conhecer um pouco melhor essa figura, né? Eu botei aqui um resuminho muito breve da vida dele. O Ernest Mandel, ele foi, durante boa parte do pós-guerra, a principal figura intelectual, liderança no sentido de figura pública também, do que muitos chamam de a Quarta Internacional propriamente dita, né? Mas que os críticos chamam de Secretariado Unificado, que foi o nome que esse setor aí do trotskismo adquiriu em certo momento, em 1963, como a gente já debateu nos primeiros encontros sobre esse tema, né? Quando ocorre uma reunificação parcial depois de um racha causado pelo chamado pablismo, pelas ideias e também abusos burocráticos encabeçados pelo Michel Pablo logo no iniciozinho da reconstrução da Quarta. Então, de 63 em diante, fica com esse nome, a Quarta Internacional, de Secretariado Unificado. É o órgão de liderança, na verdade, né, o Secretariado Unificado. Mas os adeptos vão chamar de Quarta Internacional, e até hoje a gente vê aí os que a gente poderia chamar de bandelistas se reivindicando como parte da Quarta Internacional, como se fosse a legítima herdeira, né? Enquanto que outros grupos, por mais que reivindiquem que eles são os herdeiros programáticos, não usam o nome A Quarta Internacional, tirando um ou outro ali, muito minoritário, né? O grupo do Lambert, o grupo do Posadas também fazem isso, de dizer que eles são a Quarta Internacional. Só que o grupo associado ao Mandel tem muito mais peso, né? Seções presentes em muito mais países, e em vários países onde está presente já teve em algum momento um peso numérico importante. Então, bem, quem foi... E aí por isso eles conseguem chamar mais atenção, né? Por isso estou dizendo isso. Mas quem foi o Mandel? Ele nasceu e morou parte da vida na Bélgica, e já bem jovem ele entra para o trotskismo, né? Ele começa a militar ali na ala de juventude da seção belga do movimento trotskista, e logo depois desse iníciozinho da militância dele, estoura a Segunda Guerra Mundial. A Bélgica é um dos países que sofre ali intervenção militar das tropas nazistas. O Mandela atua na clandestinidade durante um tempo, fazendo ali trabalhos de agitação e propaganda, mas ele é capturado, se eu não me falha a memória agora, ele chega a ser capturado 2 vezes, né? Capturado e foge. E aí, quando começa o processo de reconstrução da Quarta, que a gente viu lá nos primeiros encontros sobre esse tema, o Mandel é uma das pessoas colocadas na liderança, no Secretariado Internacional, né, que é o órgão que conduz os assuntos do dia a dia, digamos assim, da Internacional. E ele é colocado ali ainda muito jovem, né, 23 anos, eu botei aqui nos slides para vocês verem. Isso acontece no Segundo Congresso Mundial, de 1946, que meio que sacramenta ali esse processo de reconstrução depois dos anos de guerra terem, na prática, destruído a existência da Quarta Internacional, né? Muitos grupos na Europa perdem completamente a comunicação, perdem muitos militantes.
E nesse processo de reconstrução, a gente já viu lá atrás que o Michel Pablo se torna a principal figura de liderança nos primeiros anos, e com uma série de ideias muito problemáticas, né, que realmente revisa ali o núcleo duro, digamos assim, do que era o trotskismo original pré-Segunda Guerra. E o Mandel vai se aliar ao Pablo, né, dentro desse órgão aí do Secretariado Internacional. Nos primeiros conflitos que surgem, ainda nos anos 50, o Mandel toma o lado do Pablo, tanto no sentido político, de defender ideias que o Pablo estava defendendo, quanto também no sentido burocrático, de auxiliar ele nos abusos burocráticos que ele vinha cometendo contra quem resistia à aplicação dessas novas ideias revisionistas. Em um certo momento, o Pablo perde a proeminência na liderança. Ele, inclusive, acaba se retirando da Quarta Internacional só no final da vida, que o Pablo vai retornar, já nos anos 90. E aí, nesse momento em que o Pablo perde espaço, o Mandel, junto com dois outros dirigentes, que é o Livio Maitan da Itália e o Pierre Franck da França, vai ascender ao controle mais direto desse órgão de liderança, que é o Secretariado Internacional. Então, a partir ali de meados dos anos 60, quando o Pablo sai de cena, né, literalmente ele sai da Quarta Internacional, o Mandel, esse trio, Mandel, Maitan e Franck, é que vão conduzir a política e a própria organização, no sentido mais burocrático, desse setor do trotskismo, né, que vai ser o principal em termos numéricos durante boa parte aí desse período que a gente está debatendo. Quando nos anos 80, já frágil de saúde, já com uma certa idade, o Mandel começa a se afastar um pouco das atividades mais cotidianas, mas até a morte dele, em 1995, ele segue sendo a grande figura intelectual, né? As coisas que ele fala reverberam para fora dos círculos trotskistas. Ele é um cara que, a partir dos anos 60, consegue uma projeção acadêmica como um intelectual radical. Então, revistas de esquerda de forma mais ampla, para além do trotskismo, republicam artigos dele. Nos anos 60, ele é convidado para debates em Cuba pelo Che Guevara. Então, é um cara que consegue assim, uma grande visibilidade, né? E tem duas obras dele que eu vou comentar depois um pouco mais adiante, que é o Capitalismo Tardio e a Teoria Econômica Marxista. São livros densos, debatendo análise do capitalismo a partir de uma visão marxista, que ajuda nessa projeção dele para fora ali dos círculos mais estreitos do trotskismo. Inclusive, até esses livros dele, ali nos anos 60, né, o primeiro deles, explodir, digamos assim, né, conseguir uma grande audiência, ele nem sequer usava o nome Ernest Mandel publicamente, ele usava um nome de partido ali, que era Ernest Germain. Então, se vocês veem no nosso site, por exemplo, tem muitos arquivos históricos dos debates dos anos 50, 60. Tem muitos que, se contrapondo às ideias revisionistas dessa liderança, não estão falando de Ernest Mandel, mas de Ernest Germain, que era o nome de partido dele. Depois, conforme vai virando uma figura mais pública, é que ele começa a realmente assinar os documentos da própria Quarta Internacional como Mandel. Mas aí entrando nas ideias dele, né, o que mais importa aqui pra gente. Como eu falei, ele vai se aliar muito diretamente ao Pablo naquele processo conturbado ali de reconstrução e revisão do programa da Quarta Internacional nos anos após o final da Guerra Mundial, né? Reconstrução primeiro de uma liderança na Europa, depois a reconstrução de seções europeias aos poucos, unificando pequenos grupos, e rolam vários expurgos, como a gente já debateu, né, de pessoas que pensavam diferente. E aí só para a gente relembrar, então, quais eram as mudanças que estavam sendo defendidas pelo Pablo e às quais o Mandel vai aderir depois de uma pequena resistência inicial. O Pablo tinha uma ideia ali de que, terminada a Segunda Guerra, ia começar uma nova novo conflito mundial, uma nova Terceira Guerra Mundial, né? Opondo a União Soviética de um lado, os Estados Unidos, apoiados pelas potências imperialistas ainda em reconstrução, como França e Inglaterra, do outro. E que essa guerra contra-revolucionária, que teria como objetivo destruir a União Soviética, né, reproduzir aí aquela intervenção que é feita bem no iníciozinho da Revolução, né, quando várias potências imperialistas invadem a Rússia revolucionária, a Rússia dos soviets. O Pablo tem a leitura de que isso iria se repetir e de que a Terceira Internacional, que nesse momento pós-guerra já era muito mais forte, inclusive com sessões de massa em países como França e Itália, por conta da participação na luta contra o nazismo, ela faria um giro revolucionário. Ainda que não fosse a intenção dos stalinistas liderar revoluções, expropriar a burguesia, ela seria forçada, com uma autodefesa, nesse contexto de nascente Guerra Fria, a adotar uma via de resistir à burguesia, de resistir ao imperialismo, porque essa nova Terceira Guerra Mundial contra-revolucionária não deixaria
não deixaria possibilidade de uma aliança de colaboração de classes entre os stalinistas e a burguesia, mas, ao contrário, ameaçaria de morte esses partidos e principalmente a União Soviética. Então, falava ali de um giro revolucionário, né, em que esses partidos iriam muito além do seu programa etapista e liderariam as massas rumo a uma revolução em toda a Europa e na periferia para proteger a União Soviética e para se proteger também, né, os líderes e quadros desses partidos espalhados ao redor do mundo. Então era uma releitura que deixava de lado o elemento subjetivo, né, a questão de como que esses partidos deseducavam constantemente a classe trabalhadora e não defendiam um programa revolucionário de fato, né? Era uma ideia ali objetivista de que pressões, nesse caso da Terceira Guerra Mundial que eles previam, empurraria esses partidos para além dos seus desejos, para além do seu programa, do seu treinamento político. O Mandel, no iniciozinho desse debate, quando o Pablo está apresentando essas posições dentro da liderança e nos fóruns da Internacional, ele até ensaia um contraponto, né? Tem um documento dele, que está no nosso site, se eu não me engano, que é o 10 Teses, que ele escreve se contrapondo às ideias fundamentais do Pablo, ainda que não batendo diretamente nele, né, falando o nome dele e tal, mas claramente é um contraponto aos documentos que o Pablo vinha apresentando. E a seção que naquele momento mais estava se preparando para lutar contra o Pablo, que era a seção francesa, inclusive era a seção que estava sofrendo uma grande pressão para se dissolver no interior do Partido Comunista, dentro dessa lógica de que os PCs liderariam novas revoluções, então os trotskistas deveriam se liquidar no seu interior. Essa seção contava com a aliança do Mandel dentro do secretariado internacional, né? E aí o Mandel fala, olha, eu vou preparar aqui esse documento, vou apresentar para o Pablo, vou apresentar na reunião, né, em meu nome, e isso vai preservar vocês. Porque já tinha ocorrido um expurgo na seção inglesa, pelos mesmos debates, né, de se dissolver, no caso da Inglaterra, no interior do Partido Trabalhista. E o Mandel fala, olha só, eu concordo com as críticas que vocês estão fazendo, mas deixa que eu apresento, porque como eu sou membro da liderança internacional, o Pablo vai ter mais dificuldade ali de me atacar, rola um pouco essa lógica, né, de segura aí a crítica de vocês, deixa que eu tomo a frente. E depois o Mandel volta atrás, não apresenta esse documento. Os franceses, né, têm documentos, cartas escritas e depois publicadas da liderança francesa, criticando duramente o Mandel, que acaba, na verdade, fazendo um jogo duplo, né, de segurar ali a crítica dos franceses, dizendo que ele que vai conduzir essa batalha, e na hora H capitula o Pablo. Então os franceses acabam apresentando eles próprios essas 10 teses no Congresso, que ocorre em 51, se eu não me falha a memória agora, o terceiro Congresso Mundial, dentre outros documentos que eles apresentam criticando essa perspectiva, né, esse objetivismo de que uma terceira guerra mundial forçaria os PCs a um giro revolucionário, e dentro dessa lógica os trotskistas tinham que ser uma ala esquerda clandestina no interior dos partidos comunistas. E os franceses acabam sofrendo também um expurgo, sua liderança expulsa, é operado um racha desde a liderança internacional no interior do grupo francês para garantir fidelidade de um setor da seção minoritário à liderança, né, do Pablo, e o Mandel, ele, depois de ensaiar essa crítica, acaba ficando na dele e aderindo cada vez mais às ideias do Pablo de entrismo profundo, né, entrismo sui generis nos partidos comunistas, significava os trotskistas entrarem nesses partidos e não travarem uma batalha no seu interior, esconderem seu programa, até supostamente o momento que a revolução triunfaria, e aí sim eles atuariam ali com uma ala esquerda para impedir que esses novos regimes revolucionários se degenerassem, para que eles seguissem o rumo correto. E nesse mesmo momento estão acontecendo algumas revoluções, que está dando a base para esse debate impressionista do Pablo, que acho que isso vai se reproduzir no mundo inteiro, que é a revolução na Iugoslávia, na China. Nesses países, o Pablo defende que a linha dos trotskistas também é se dissolver no interior dos partidos oficiais, nesses regimes já estava a mesma lógica de partido único da União Soviética, de perseguição aos críticos. Eles vão defender que os trotskistas ali se insiram de forma muito liquidada no interior dos partidos comunistas, e que internacionalmente a linha dos trotskistas tem que ser de apoio crítico a esses regimes. Não a lógica do Trotsky da revolução política para tirar a burocracia do poder e restabelecer os soviets, mas a lógica de que esses regimes do Tito, do Mao, tinham pequenos desvios, não eram desvios tão sérios como o do Stalin na União Soviética, e que, portanto, tinham que ser apoiados, ainda que buscando se corrigir esses pequenos desvios. Só que não eram pequenos desvios, né? Tem um outro momento que é importante para a gente entender o caráter do Mandel, que é um dos líderes da seção chinesa, que aplica esse entrismo
dentro do Partido Comunista Chinês e é dizimada, um desses líderes, que é o Peng Shuzi, se exila na França, e aí na França ele participa das reuniões do Secretariado Internacional, prepara documentos falando dessa experiência desastrosa que foi a aplicação da linha do Pablo do Mandel para a seção chinesa, e esse documento é impedido de circular. O Mandel, inclusive, tem documentos ali de cartas e relatos do Peng Shuzi dizendo que o Mandel exigiu que, para publicar algum documento falando da coisa que tinha acontecido na China, a linha do apoio ao regime do Mao tinha que estar explícita ali, senão a liderança internacional ia se recusar a publicar. Então, nesse momento ali, rapidamente, o Mandel já tinha se tornado o braço direito do Pablo nesse processo de impor um novo programa, uma nova estratégia para a Quarta Internacional, uma estratégia de liquidação do trotskismo para atuar como uma ala esquerda do stalinismo que supostamente daria um giro revolucionário. Mais ou menos no mesmo período, né, iníciozinho dos anos 50, meados dos anos 50, uma outra conjunto de experiências muito importantes ocorre, para além dessas revoluções triunfantes, mas deformadas burocraticamente no leste europeu e na China, e na Indochina também, né? Nesse momento é a Guerra da Coreia, Guerra do Vietnã, onde a burguesia também vai ser expropriada. Quase que ao mesmo tempo ocorrem revoltas por um socialismo democrático, né, por uma democracia proletária em algumas regiões do bloco soviético, principalmente um levante em 53 na Alemanha, em Berlim especificamente, mas que se espalha para algumas outras regiões, na forma de greve da classe trabalhadora da Alemanha Oriental, né, integrada ali naquele momento à União Soviética pela ocupação das tropas, onde os trabalhadores exigem soviets, exigem democracia, exigem liberdade para os seus partidos socialistas, e eles são reprimidos duramente. E em 56, experiências maiores, né, ocorrem na Polônia, com uma greve muito mais forte, e com a formação, inclusive, de uma ala esquerda, uma ala que propõe reformas, de estender um pouco a repressão no interior do regime, no interior do próprio Partido Comunista. E na Hungria também, no mesmo ano 56, a coisa assume ainda um caráter mais profundo, de uma verdadeira revolução, onde os trabalhadores conseguem praticamente botar abaixo o regime stalinista e criar já o embrião de um regime alternativo baseado em conselhos de trabalhadores, o equivalentes aos soviets. Esses processos todos são muito reprimidos pelas tropas soviéticas, né, que atuam ali para impedir que esse exemplo seja vitorioso e se alastre pelo leste europeu. E a posição do Pablo e do Mandel é a posição de capitular a burocracia, né? Então, durante essa revolta, foi o primeiro exemplo de uma possível revolução política na Alemanha em 53. A linha do Secretariado Internacional nem sequer exigia a retirada das tropas soviéticas, que estavam ocupando a Alemanha e ajudando diretamente na repressão, era o principal aparato militar naquele momento. Assume uma série de posturas ali de quase que chamar de provocadores, os trabalhadores estão se levantando, né? Temendo muito mais a possibilidade de uma contra-revolução burguesa do que apostando ali na atuação direta dos trabalhadores, e por isso assumem uma posição bem em cima do muro em relação à repressão. E depois, em 56, principalmente no caso da Polônia, quando fica muito claro que os trabalhadores estão adotando uma via ali comprometida com o socialismo, eles não apostam na capacidade dos trabalhadores de assumirem o comando daquele regime. Eles apostam, ao invés, na possibilidade de reformar uma ala do stalinismo, que é o Dubček, se eu não me engano, e essa ala, digamos, esquerda, reformadora do stalinismo, conduzir a uma democracia proletária, sob pressão dessas massas em revolta. Então fica claro também esse desdobramento dessa linha de reduzir o trotskismo a uma ala esquerda do stalinismo, nesses casos onde a classe trabalhadora está se levantando contra o stalinismo e, ao invés de apostar numa vitória dela através da organização de um partido marxista, trotskista, que combata frontalmente a burocracia e seu regime, o Mandel, o Pablo e seus aliados apostam, ao invés, em reformar essa burocracia, em disputar um setor do stalinismo. Isso vai se repetir em vários outros casos depois, como a gente vai ver daqui a pouquinho. Nesse momento, o Mandel ainda está ali como uma figura de uma sombra, né, do Pablo. O Pablo é a principal figura nesse momento, mas é importante trazer à tona esse acordo dele, inclusive essas posturas moralmente condenáveis, né, de não ajudar os camaradas chineses que estavam sofrendo repressão, de tomar posturas ali de ajudar nessa burocratização crescente da Quarta Internacional, ao impedir que circulassem denúncias, documentos. Inclusive, o Peng Shuzi denuncia, quando ele participa do racha de 53, né, que ao mesmo tempo em que ele tentava publicar esse alerta do que acontecia na China,
o Secretariado Internacional preparava a aplicação dessa linha de entrismo profundo para a seção vietnamita, que acabou sofrendo também uma dura repressão, que poderia ter sido evitada se a liderança tivesse ouvido esse apelo dos exilados chineses de que essa política não estava dando certo, estava levando à morte ou pelo menos à prisão, no, digamos assim, menos pior dos casos, dos militantes que estavam aplicando essa linha na China. E acaba ocorrendo uma dizimação também dos trotskistas vietnamitas que aplicam essa linha, que poderia ter sido evitado. E aí, quando o Pablo se afasta, né, da liderança, como eu falei, nos anos 60, o Pablo ele acaba se retirando da Quarta Internacional, ele segue uma linha ali de que o centro da revolução seriam os movimentos do terceiro mundo, os movimentos nacionalistas, de base, em alguma medida, rural. O Pablo chega a ser, inclusive, assessor do Ministério da Agricultura do governo do Ben Bella, na Argélia, depois da conquista da independência. E isso é um pouco demais para essa outra liderança da Quarta Internacional, que acha que chegar a compor um governo, seguir essa linha tão liquidacionista assim, estava passando um pouco do ponto. E aí tem esses desavenças, não vou entrar muito aqui nos detalhes, mas tem essas desavenças entre a ala do Pablo e a ala que fica mais associada ao Mandel, Livre Maitan e Pierre Frank, levando a saída aí do Pablo. E aí o que vira então essa nova liderança, o que eles mantêm do pablismo, mas o que eles apresentam também de novo ao longo dos anos 60, dos anos 70 em diante. Nos anos 50 a gente vê, né, que tem essa capitulação aos partidos comunistas, aos novos regimes stalinistas junto do Pablo, essa linha liquidacionista de substituir o partido trotskista por ser uma ala esquerda pouco crítica, inclusive, no interior dos regimes e partidos stalinistas. Nos anos 60, a mesma lógica vai ser mantida por essa liderança em torno do Mandel, do Frank e do Maitan, mas buscando outros sujeitos para aplicar essa lógica, outros substitutos para o Partido Revolucionário. Por isso a gente chama de uma lógica liquidacionista, tanto para o pablismo quanto o que a gente poderia chamar do mandelismo. Porque o tempo inteiro estão colocando em segundo plano a tarefa de construir partidos trotskistas, com um programa claro de revolução política no interior do leste europeu, da União Soviética, e com um programa claro de liderar uma revolução social nos países ainda dentro do capitalismo, e ao invés buscam essa lógica de pressionar setores reformistas, centristas, para fazerem a revolução. Isso, obviamente, tem a ver com o isolamento desses partidos trotskistas, né? São diminutos, estão vendo grupos muito grandes liderando lutas muito profundas. Então, a lógica deles a gente não tem que tentar romper a classe trabalhadora com essa liderança oportunista, traidora, reformista. A gente tem que fazer pressão para essa liderança ir mais além, porque isso supostamente deu certo na China, na Iugoslávia. Só que isso deu certo entre muitas aspas, né? Porque são regimes burocratizados, repressores, stalinistas, enfim. Coisa que eles nem sequer reconhecem ao defender que isso poderia ser um novo caminho a ser seguido pela estratégia revolucionária. Então, nos anos 60, eles vão aplicar essa lógica ao que estava na moda naquele momento, a chamada nova esquerda, né? Setores que estão ali criticando tanto o reformismo da social-democracia quanto a ausência de democracia nas experiências stalinistas. Estão criando grupos ali que mesclam várias ideias, alguns rejeitam explicitamente o leninismo e seu modelo de partido de vanguarda, dizendo que isso inevitavelmente termina no stalinismo, outros ainda reivindicam em alguma medida isso, mas a gente tem claramente uma profusão de ideias bem diferentes que é genericamente chamada de nova esquerda, né? E que aqui na América Latina está muito associada à vitória da Revolução Cubana, em 1959, que vai ser inclusive o que vai levar à reunificação de setores que tinham rompido com Pablo lá em 53, principalmente o SWP dos Estados Unidos, que chega numa posição fundamentalmente igual à da Quarta Internacional nessa época, já sob o comando do Mandel e dos outros que eu mencionei, e faz essa fusão. O Pablo, inclusive, se isola muito justamente por ser contra esse retorno, né, dos que haviam rompido. Isso é parte do processo dele de se afastar de vez da Quarta Internacional. Mas o entusiasmo com a Revolução Cubana repete aqueles entusiasmos com a Revolução Chinesa, com a Revolução Iugoslava, que a gente já trabalhou em mais detalhes aí nos primeiros encontros, né? Então, essa liderança em torno do Mandel vai ver o movimento guerrilheiro cubano como substituto do Partido Revolucionário, vai reconhecer problemas no regime cubano de partido único, repressor, mas vai ser muito pouco crítico, né? Mal vai falar desses problemas, inclusive reproduz a traição aos seus camaradas, né? Quando se nega a denunciar a prisão dos trotskistas cubanos, que estavam ali lutando pelo aprofundamento internacional da revolução,
pela construção de órgãos democráticos da classe trabalhadora em Cuba, e é todo mundo posto na prisão por conta disso. O governo cubano, inclusive, impede a circulação de uma edição do Revolução Traída, que esse pequeno grupo de trotskistas estava preparando, destroem os materiais que estavam sendo usados para imprimir esse livro, e o grupo do Mandel segue dizendo que Fidel Castro e Che Guevara são revolucionários, assim como Trotsky, que estão no mesmo patamar, e, portanto, tem que buscar uma unidade com eles, e não tem que construir um partido opositor em Cuba, mas sim atuar em apoio ao regime cubano, ainda que podendo fazer críticas pontuais. Então é a mesma lógica que a gente vê nos anos 50 com o stalinismo, digamos, clássico, né, com os partidos comunistas ligados a Moscou. Mandel chega, nesse momento que já começa a ganhar certa imagem pública, né, chega a participar de reuniões, debates públicos com Guevara sobre a planificação econômica em Cuba. Então ele atua realmente como uma ala esquerda, de forma muito direta, né, do regime cubano, se calando em relação ao caráter claramente stalinista desse regime, de partido único, de sabotar a internacionalização da revolução, apostar no socialismo no seu país, de capitular completamente a burocracia do Kremlin. Então, em 56, por exemplo, perdão, em 68, por exemplo, quando tem o massacre da Primavera de Praga, o Fidel Castro apoia isso, diz que está certo, e o Mandel não vê problema, né? Segue vendo aí como uma experiência plenamente revolucionária, sem se diferenciar em quase nada dela. E vai apostar que os movimentos que estão inspirados na Revolução Cubana, né, os movimentos guerrilheiros que se espalham pela América Latina nos anos 60, são uma via possível para a revolução. Movimentos que não buscam a mobilização da classe trabalhadora urbana, que não buscam uma experiência democrática, são movimentos altamente militarizados, altamente focados na guerra militar e na mobilização de uma campesinato barra classe trabalhadora rural, e não na mobilização do proletariado de fato. E aí a Quarta Internacional chega a aprovar formalmente, no Congresso 69, que a via guerrilheira é uma estratégia possível. Né? Eles fazem um documento muito confuso, onde eles falam que tem várias novas estratégias possíveis para se chegar na revolução, entre elas a guerra de guerrilhas na América Latina, e aí orientam os grupos da América Latina a formarem guerrilhas, a se fundirem com as guerrilhas que já existiam nos seus países. E isso só vai ser revisto lá em 77 como uma experiência fracassada. Ainda assim, setores da liderança, como Lívio Maitã, vão se recusar a fazer autocrítica dessa experiência que vai levar muitos militantes associados ao Secretariado Unificado a morrerem ou serem presos nessas verdadeiras aventuras guerrilheiras, onde pequenos grupos tentam fazer ali uma tomada do poder militar totalmente desassociado da classe trabalhadora, fazendo uma visão muito distorcida, inclusive que foi a própria Revolução Cubana, que não foi isso que aconteceu, não foi um pequeno grupo de guerrilheiros que tomou o poder de assalto e construiu o socialismo, né? Teve uma mobilização muito intensa da classe trabalhadora, com várias greves gerais para derrubar o regime, algo que o próprio regime cubano omite até hoje, porque não quer falar dessas experiências de luta do proletariado, porque isso envolve, em alguma medida, ter que dar espaço para esse proletariado no regime, né? Enquanto o regime, na verdade, desde o início buscou suprimir experiências democráticas da classe trabalhadora, que foi fundamental na tomada do poder. Então, durante todos os anos, boa parte dos anos 60, até quase o final dos anos 70, a linha do mandelismo na América Latina, e em regiões da África também, vai ser a linha guerrilheira, vai ser a linha de que, inclusive, a Quarta Internacional tem que se fundir com a OLAS, que é uma breve experiência de uma internacional guerrilheira, digamos assim, impulsionada pelo governo cubano, mas depois da morte do Guevara na Bolívia, né, com o fracasso da guerrilha boliviana, é deixada de lado, inclusive porque desde o início setores do regime cubano viam com maus olhos essa experiência, né, no sentido de que eles queriam socialismo no seu país, não queriam provocar o imperialismo apoiando experiências de luta em outros países. Mas a lógica do Mandel era: a Quarta Internacional tem que se fundir com a OLAS, né, que era essa internacional guerrilheira, além de criar em cada país movimentos que se fundam aos chamados guevaristas, aos movimentos guerrilheiros, o que foi uma experiência fracassada de forma sangrenta, né? E na Europa, essa mesma lógica de buscar movimentos de massa, movimentos populares, que possam substituir de alguma forma o esforço de construir um partido trotskista, ela é aplicada ao que o Mandel e seus aliados vão chamar das novas vanguardas ali dos anos 60, né, que é um período em que a classe trabalhadora em alguns países não está tão na ofensiva, não está tendo tantas mobilizações assim. Então o Mandel, inclusive, vai fazer toda uma leitura econômica para explicar isso, e vai dizer: bom, nesse momento são as lutas dos estudantes ali nos anos 60, né, 68,
são a luta das mulheres com o feminismo, que ganhava uma força de massas em vários países da Europa. Eles são as novas vanguardas que vão liderar a luta na Europa. O que era em grande parte uma capitulação à lógica do terceiro mundismo, né, que ganhou muita popularidade ali na esteira dos processos de independência e de lutas guerrilheiras, inclusive, que diziam que a classe trabalhadora nos centros imperialistas perdeu sua capacidade revolucionária, então a luta revolucionária vai ser da periferia para o centro, vai ser a América Latina, a África, a Ásia, que vai levar o socialismo primeiro, vai trazer a reboque a Europa supostamente esvaziada de possibilidades revolucionárias. Mandel vai capitular a essas ideias de alguma forma quando ele propõe, lá nos anos 60, que a Europa e os Estados Unidos estão vivendo um longo boom econômico, um processo ali de prosperidade, de grandes riquezas, que faria com que a classe trabalhadora não tivesse interesse objetivo em lutar contra o capitalismo naquele momento. Ele diz que isso não vai ser eterno, mas que isso vai durar décadas, esse longo boom, e que durante essas décadas são as novas vanguardas que vão liderar a luta, né? Os estudantes, as mulheres, enfim, esses setores aí que não são uma classe, são setores da sociedade que mexem com várias classes. O proletariado estaria meio que de canto enquanto o momento econômico não mudasse. Isso é importante porque esse objetivismo econômico está presente no pensamento do Mandel o tempo inteiro. Depois ele vai rever essa lógica quando começa a explodir fortes lutas proletárias na Europa, quando começa, claro, os sinais de uma crise econômica, mas esse objetivismo econômico vai se repetir em outros casos, em outros momentos, né? Essa ideia de que as forças objetivas da economia vão empurrar para um lado ou para o outro a luta de classes, sempre deixando totalmente apagado, nem em segundo plano, às vezes realmente ignorado, o que é o centro do leninismo, o que é o centro do trotskismo, ao debater a luta de classes, que é o papel subjetivo, né? As condições objetivas para uma revolução tão maduras, com todas as contradições do capitalismo avançado, do imperialismo, mas a crise de direção, ou seja, a falta de uma direção revolucionária enraizada na classe trabalhadora, impede o triunfo dos processos revolucionários que explodem toda hora, em vários momentos do período aí, encarado como de decadência do imperialismo. Então, o partido tem um papel fundamental para explicar os sucessos e fracassos das lutas, para nós, trotskistas e leninistas. Para o Mandel, não. Para o Mandel, são as forças objetivas o fator principal, e por isso, inclusive, toda essa lógica que a gente pode empurrar para além do seu programa setores que não são de fato revolucionários, que as forças objetivas ajudam nisso. Né? As contradições materiais vão moldar uma via revolucionária para esses partidos, como teriam feito na China, em Cuba, e fariam como um padrão em outros lugares. Né? Essa é a aposta objetivista do Mandel, tinha sido a aposta objetivista do Pablo com a lógica da Terceira Guerra Mundial. E aí, cada vez mais, essa postura de uma linha revolucionária, porém, que abre mão de ser a liderança revolucionária, vai dando margem para uma linha reformista mesmo. Né? Ao invés de ser a ala esquerda de grupos que estão liderando lutas significativas, porém que não são revolucionários, cada vez mais, conforme setores reformistas ganham visibilidade eleitoral, visibilidade, inclusive, de serem governos, o mandelismo se adapta a eles também, esse novo setor que vai surgir nos anos 70, muito mais recuado que os setores dos anos 50 e 60 que estão liderando processos insurrecionais, muitas vezes. E aí ele vai se colocar com uma ala esquerda de fenômenos eleitorais, de fenômenos de governo do Estado burguês. Então a gente vê isso nos anos 70 no Chile, por exemplo, né, com a capitulação a Allende e a sua suposta via eleitoral ao socialismo. A gente vê isso com o governo Daniel Ortega na Nicarágua, que se nega a expropriar a burguesia, depois da tomada do poder pela Frente Sandinista. A gente vê isso com o movimento das Forças Armadas em Portugal, que derruba a ditadura, mas resiste e sabota ativamente a grande mobilização da classe trabalhadora para ir além do capitalismo em Portugal, né, na Revolução dos Cravos de 74. E aí, conforme fenômenos eleitorais ganham força em outros países, como na França e na Itália, através de blocos aí liderados por stalinistas que cada vez mais querem se afastar da imagem da União Soviética, né? Tem todo o debate do eurocomunismo nessa época, ou de grupos novos que surgem mesmo. O mandelismo se coloca como a ala esquerda desses setores, apoiando eleitoralmente, apoiando governos, inclusive, né, como uma ala crítica de governos de colaboração de classe,
E isso a gente vê no Brasil acontecendo, né? A DS, né, Democracia Socialista, na virada dos anos 70, início dos anos 80, vai crescendo muito, chega ao ponto de ser uma das principais seções da Quarta Internacional Mandelista nos anos 80, e ela cada vez mais se adapta à burocracia sindical liderada pelo Lula, cada vez mais atua na órbita eleitoreira da chamada articulação sindical, que era o grupo do Lula na época, conquista espaços importantes, em Porto Alegre, por exemplo, já nos anos 90, elegem pessoas para o governo. Quando o governo Lula assume a presidência, a DS ocupa um ministério do governo Lula, então eles claramente já estão completamente adaptados àquilo que mais se apresentasse com força entre a classe trabalhadora, mais conseguisse capturar as ilusões da classe trabalhadora. Negam o papel de ser a força que vai romper essas ilusões e ajudam a fomentar elas em troca de serem aceitas ali como uma ala esquerda semi-crítica, né, muito envergonhadamente crítica dessas forças, que cada vez mais vão sendo forças moderadas, né? Começa lá com as guerrilhas, que é até algo admirável, apesar de todas as críticas que a gente tem de saber que isso não tem como dar certo, e vai cada vez mais se limitando a ser a ala esquerda de fenômenos eleitorais que se apresentam como fenômenos em nome da classe trabalhadora. E aí, essa adaptação, né, cada vez maior do mandelismo a outros setores que não querem a revolução, também se faz presente, para a gente encerrar aqui, né, já passou até de meia hora, lá nos anos 80, quando começam os processos de crítica de massas, quando retorna, na verdade, os processos de críticas de massas aos regimes stalinistas no leste europeu, mas dessa vez não mais defendendo um socialismo democrático, um verdadeiro socialismo, uma democracia proletária, e sim iludidos de que a volta do capitalismo garantiria democracia, garantiria prosperidade econômica. O mandelismo, assim como o trotskismo em grande parte, capitula esses movimentos de massa, ou então capitula também aos reformadores da burocracia, né, que não estão interessados na democracia proletária, estão interessados em combinar o que eles vão chamar de socialismo de mercado, para tentar compensar todos os problemas causados pela gestão burocrática da propriedade socializada, com algum nível de distensão da repressão para tentar engajar mais os trabalhadores no apoio ao regime, mas de forma alguma dissolver o que é o núcleo duro do stalinismo, que é o regime de partido único, monopólio político da burocracia. Então a gente vai ver os mandelistas, e o Mandel, em especial, vai ser o mais entusiasmado, capitulando a setores como o próprio Gorbachev na União Soviética. O Mandel, nos anos 80, dá entrevistas, inclusive entrevistas aqui no Brasil, quando ele vem fazer uma turnê aqui, tem entrevista para o Jornal do Brasil, se eu não me engano, onde ele fala: o Gorbachev acabou com o stalinismo na União Soviética. O Gorbachev está realmente construindo algo diferente agora e a gente tem que apoiar isso. O Mandel chega a dizer que Gorbachev está aplicando o programa do Trotsky, da Revolução Política na União Soviética. Ou seja, revolução para eles deixa de ser uma ruptura, tanto no mundo capitalista quanto no mundo das experiências dos Estados operários. Revolução passa a ser um troço gradual, que de pouquinho em pouquinho, liderados por pessoas ou grupos que não têm realmente um programa revolucionário, podem, pela pressão das forças objetivas, pela pressão das massas, chegar no que os trotskistas querem, que é a revolução social no mundo capitalista e a revolução política e expansão internacional da revolução nos Estados operários. Então, o Mandel vai capturar o Gorbachev, vai capturar a Solidariedade na Polônia, que tem um programa neoliberal. Os mandelistas vão, em vários momentos, mesmo tendo membros atuando no interior da Polônia, vão negar que a Solidariedade tem um programa pró-capitalista, sendo que isso é cada vez mais explícito nos materiais de solidariedade, nas declarações públicas das suas lideranças. E eles vão ser, de fato, o setor que vai capitanear a restauração do capitalismo na Polônia, né? Tem vários outros exemplos, mas como a gente já estou há algum tempo falando, não vou me aprofundar neles aqui, mas é importante a gente gravar isso, que o Mandel, ele basicamente mantém, ainda que em outros contextos, a lógica do objetivismo, né, caminhando já aqui para esses pontos que eu botei de síntese, né, a lógica do objetivismo, ou seja, forças objetivas vão empurrar setores reformistas ou centristas para além do seu programa e rompendo com a burguesia e o imperialismo. Então os trotskistas têm que ser meramente uma ala de pressão e não buscar romper as ilusões das massas com esses setores que vão trair elas. Nos Estados operários, a mesma lógica é aplicada, né, seja para movimentos que sequer têm algum compromisso com a propriedade socializada, que são contra-revolucionários, seja com setores da própria burocracia, que estão prometendo reformas, mas muito limitadas. O Mandela, inclusive, com esse objetivismo econômico, vai dizer que
não tem problema se os movimentos no interior dos Estados operários tiverem um programa pró-capitalista, porque as massas não vão se mobilizar contra os seus interesses objetivos. Então elas vão ser lideradas por esses setores, mas elas não vão apoiar uma contra-revolução, uma restauração do capitalismo, porque isso iria contra os seus interesses. O Mandel fala com todas as palavras que isso não tem a mínima possibilidade de acontecer no momento que isso já estava de fato acontecendo. Tinham revoluções, contra-revoluções triunfando, onde as massas foram iludidas com promessas democráticas, depois se decepcionarem tanto, por tanto tempo, com aqueles regimes stalinistas dizendo que eles eram a representação do socialismo. Então, sai de cena essa ideia de revolução como ruptura, essa ideia da necessidade do Partido Revolucionário como um elemento fundamental para o triunfo da revolução, e o que fica, o que é a síntese do mandelismo, é essa adaptação ao que tiver na moda, né? Ao que tiver de força política com alguma influência em cada momento. As guerrilhas nos anos 60, os stalinistas nos anos 50, na Europa, pelo menos. Nos anos 60, uma miríade de coisas confusas, mas que ganham algum apoio, como o terceiro mundismo, como a ideia das novas vanguardas estudantis na Europa. E nos anos 80, cada vez mais, eles viram a ala esquerda de fenômenos eleitorais, de colaboração de classes, além de vergonhosamente apoiar a contra-revolução travestida ali de demandas democráticas no leste europeu. E isso permite a gente entender a própria trajetória dos mandelistas no Brasil, né? Que começam como um grupo com força, considerável na origem do PT, mas vão se adaptando cada vez mais a ser uma mera ala esquerda da liderança burocrática, nem sequer reformista, né, mas social-liberal do PT ao redor do Lula. E, inclusive, eles, mais uma vez, revivem seu liquidacionismo ali nos anos 80, nessa lógica de que sequer é preciso construir um partido independente, de que a tarefa é construir partidos amplos anticapitalistas. Né? Então, na França, por exemplo, o grupo mandelista, que era o maior do mundo, né, a principal seção durante toda a história deles, se dissolve para fundar o NPA. Em Portugal, eles se dissolvem para fundar o Bloco de Esquerda. E aqui no Brasil, eles racham, né? Porque um setor majoritário se nega a sair do PT, mas o setor minoritário que sai, que rompe com a lógica de ser parte do governo Lula, vai apostar na fundação do PSOL, onde eles estão até hoje, né? Divididos em várias correntes que foram explodindo ao longo do tempo, justamente porque a principal deles, que era o Enlace, depois renomeada de Insurgência, entra em crise em 2013, de tanto que se adaptou à lógica eleitoral. Então, alguns militantes começam a criticar isso e ser punidos, perseguidos. Isso leva à explosão em vários outros grupos menores. E o mandelismo está aí até hoje, mas cada vez mais recuado, né? O mandelismo já teve faces muito diferentes, faces muito mais à esquerda, inclusive, do que tem hoje, ainda que sempre aplicando essa lógica de ser uma ala de pressão de outros grupos que não têm nenhum compromisso com a Revolução Socialista. E isso leva eles a reduzirem cada vez mais seu próprio programa de acordo com o rebaixamento mais generalizado que a gente tem visto nas últimas décadas do nível de consciência da classe trabalhadora, dos seus partidos e organizações. Então é um pouco essa tragédia do mandelismo que arrastou consigo o bom nome do trotskismo, né? Porque como eles são um grupo mais influente, né, com mais peso ao longo das décadas pós-guerra, muito se associa trotskismo aos vários crimes e erros que eles cometeram. Então acho que de apresentação é isso, pessoal. Passei um pouquinho aqui do tempo que eu me propus, mas acho que dá uma boa síntese aí da lógica do que é esse mandelismo. E acho que a gente pode fazer aquela pausa agora para depois seguir para a roda de conversa, né, de cada um se colocar.